Muito bem, vamos retomar então aqui o assunto de onde nós paramos. Se por um acaso você está assistindo esse vídeo sendo o seu primeiro vídeo, eu recomendo a você que entre nos links aí abaixo e vá para os primeiros vídeos para que você pegue o assunto de uma maneira cronológica. Nós estamos falando sobre o direito das crianças e adolescentes, para nós especificamente o jovem atleta em formação, homem, mulher, jogadores de futebol. Nós estamos tratando de alguns assuntos legais, estamos te dando uma visão geral, ainda que básica, bem básica, mas que vai te dar um conhecimento básico sobre os direitos de um atleta em formação. Estamos falando propriamente agora do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e nós vamos falar agora sobre o artigo 95. O artigo 95 do ECA diz: as entidades governamentais e não governamentais, para nós, clubes em que vão admitir seus filhos e filhas para formação como atletas profissionais, visando uma profissionalização segundo o artigo 277 da Constituição Federal, como já dito. Então, as entidades governamentais e não governamentais, referidas no artigo 90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, Ministério Público e pelos conselhos tutelares. O que isto é relevante para você, pai, para você responsável pelo atleta em formação? Você precisa entender que qualquer risco que o seu filho ou filha venha a relatar para você dentro dessas instituições, no nosso caso não governamentais, são clubes, são instituições privadas, se chegar o relato até você de possíveis abusos ou ameaça destes, o que você deve fazer? Você deve procurar então o Ministério Público e o Conselho Tutelar. O Judiciário, eu não vou falar aqui que você deve procurar, porque é em última instância. Você vai procurar um advogado e o advogado vai ver o que aconteceu para te indicar se cabe algum possível processo ou não. Mas, na dúvida do que deve fazer diante de uma ameaça ou de uma possível ameaça, você deve procurar o Ministério Público. Para quem não sabe, o Ministério Público cuida dos interesses públicos da sociedade, dos interesses sociais. Eles são formados por promotores de justiça. Então lá você vai encontrar advogados de carreira do Ministério Público que têm o dever, a obrigação de fiscalizar uma acusação contra um menor. É isso que o artigo 95 do ECA fala. Nós já mencionamos em um outro artigo do ECA, e agora aqui repito, que os conselhos tutelares, eles desenvolvem um papel imprescindível, muito importante, como órgão fiscalizador das instituições governamentais ou não governamentais. Então, diante de possíveis ameaças, você deve procurar também uma outra opção, um conselho tutelar. Ah, eu não sei o que fazer, o meu filho falou alguma coisa para mim que eu estou meio desconfiado e eu não sei como eu devo me comportar. Procura o Ministério Público da cidade em que o clube está ou a instituição esteja localizada. Procura o Conselho Tutelar e eles vão te indicar tudo o que deve ser feito. Porque isso está previsto no artigo, repito mais uma vez, 95 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Caminhando mais um pouco, nós vamos falar agora do artigo 98, que fala sobre a aplicação do ECA frente aos direitos ameaçados. Eu disse para você que você vai procurar o Ministério Público e o Conselho Tutelar, porque o próprio ECA fala sobre isso. Mas ele também fala que ele mesmo deve ser aplicado para resguardar os direitos do seu filho e da sua filha. O artigo 98 diz assim: as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei, ou seja, a ECA, forem ameaçados ou violados. Lembrando a vocês que eu estou falando de uma maneira muito superficial de alguns artigos, não me lembro se 5, 6 artigos. Tem muitos artigos o ECA, mas ele está dizendo que ele deve ser aplicado sempre que o direito do seu filho for ameaçado em detrimento ou em desconformidade, está se chocando com alguma previsão desta lei. Em que situação? Ou em quais situações? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Se você procura, por exemplo, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público alegando ou levando uma denúncia sobre a instituição em que o seu filho está, e eles não fiscalizam, você pode acioná-los, juridicamente falando, na justiça, porque o Estatuto diz isso, por omissão ou por ação da sociedade ou do Estado. Então eles representam a sociedade, eles representam o Estado. Quem? Ministério Público e Conselho Tutelar. Se eles não tomarem atitudes, você deve levar isso ao Judiciário. Qual outra razão? Por falta
omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, no nosso caso, os responsáveis pelo clube. Se os responsáveis tiverem alguma ação ou omissão de abuso, eles também devem ser acionados juridicamente através dos órgãos fiscalizadores ou mesmo de um advogado. E em razão de sua conduta, a conduta destes órgãos, a conduta das pessoas que estarão responsáveis pelos seus filhos. Não é uma conduta que eles podem fazer o que eles querem. O fato deles serem os dirigentes do clube não dão a eles o direito de fazer o que quer. Lembre-se que o seu filho é um adolescente ou um pré-adolescente em formação e que nesta formação a justiça, a lei, ela observa, ela guarda, ela vela os direitos dos seus filhos e o Estatuto da Criança e do Adolescente diz exatamente isso. Tá? Para finalizar o nosso assunto sobre ECA, teria muita coisa para falar, mas esse não é o alvo, como eu já disse, é uma visão geral para você apenas. O Código Penal diz, em seu artigo 136, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Ou seja, a previsão legal no Código Penal. Então, as pessoas serão punidas penalmente, criminalmente falando, se elas abusarem, se elas privar essas crianças em formação de alimentação, de ensino, de cuidados indispensáveis como higiene, ok? Então, sujeitando-a, diz o artigo, a trabalho excessivo. É um jovem em formação, nós devemos lembrar que é um atleta em formação, é um atleta sim, mas é jovem, precisa ter um limite de trabalho e respeitar horários. Então, eu espero ter podido ajudar nesses nossos primeiros vídeos. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre o direito dentro dos interesses dos responsáveis e também dos próprios atletas em formação. Perfeito? Eu te espero no próximo vídeo e os links abaixo te remetem para possíveis vídeos que você tenha perdido. Abraço, até a próxima.